Deus tremendo, Deus maravilhoso, Ele é muito grande, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Ele é Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Jesus, eu adorar a Deus é maravilhoso. Você declarar como Ele é grande. Só pode dizer isso quem viveu e vive descobrindo a deficiência, a fraqueza, a dependência. Você pode declarar que Deus é grande. Amém? Amém, Jesus. Quero convidar esse momento, queridos, abrir as suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 47. Amém? Glória a Deus. Ezequiel 47, a partir do versículo 1, amém? Como os irmãos estão nesse momento se colocando de pé, reverência à santa e bendita palavra do Senhor Deus. Glória a Deus. Amém? Ezequiel 47, na minha Bíblia tem por título: o rio purificador, ou as águas que curam. Amém? Acho que essa saída, né? Amém? Leamos. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por baixo do limiar do templo para o oriente, pois à frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Aleluia. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Ele me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxame de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque essas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que aonde quer que o rio passar, tudo viverá. Amém? Vamos, João capítulo 4, amém? Ou melhor, João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. O anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali o homem inválido havia 38 anos.
Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Amém? Vamos estar orando. Pai Santo, bendito nesse momento, Pai, através da tua palavra, Senhor Deus. Eu clamo e peço o teu socorro, o teu auxílio, ó Deus, na inspiração, ó Pai querido, que venhamos, ó Pai, tão somente sermos, Senhor Deus, transmissores fiéis da tua palavra, que vem do teu trono para o nosso coração, Senhor. Eu quero nesse momento colocar dentro de ti, Pai, a vida do Daniel, esse menino, ó Pai, que se encontra enfermo em seu lar, junto com a sua mãe cuidando dele. Ó Pai, tu és o Deus que cura, e eu creio que tu, ó Pai, pode estar, Senhor Deus, nesse momento, Pai, atuando na vida do Daniel, Pai, agindo ali, ó Pai, diante da enfermidade. Também coloco diante de ti a vida da minha esposa, Senhor Deus, a diaconisa Marinete. Tu conheces o coração da tua serva, da tua filha, ó Deus, e ela passava a cirurgia, mas primeiramente segundo a tua vontade, Pai, porque tu és o Deus que cura, e eu creio, ó Pai querido. Então eu te louvo, Senhor Deus, já pela cura, Senhor Deus, da minha esposa e do Daniel, Pai. Te peço também pelas ofertas, os dízimos, Senhor Deus, que foram nessa noite apresentados a Ti, Pai. Ó Pai, nessa noite especial eu quero pedir a Ti, Pai, os meus irmãos, Senhor Deus, que nessa noite que trabalham, que são fiéis a Ti, Pai, que tem passado dias, ó Pai, de angústia, Senhor Deus, dias de sofrimento em seu trabalho, Senhor Deus, pela necessidade, Pai, da agitação em nosso estado, Pai. Mas Tu és Senhor, Pai querido, que consola, que restaura, ó Deus, que dá paz. Então guarda, Senhor, os Teus filhos, ó Pai, que nesses dias têm sido dias de angústia, Pai. Dê o consolo, Senhor Deus, teus filhos, e a paz em seus lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos poder sentar, amém, queridos? Meus irmãos, que antes da mensagem, eu tenho parentes, dois, tenho amigos, que fazem parte dos grupos mais tem sofrido ultimamente, e não há ninguém que defenda a causa. Pastor, está falando de causa própria, né? Eu fui PM durante 25 anos, hoje estou aposentado. Meu cunhado chega em casa, ele está chegando tremendo, assim, nervoso. Ele pede a mulher: amor, não fala nada comigo, eu não estou aguentando. Porque ele está a ponto de fazer uma tragédia. Porque a angústia está muito grande na alma dele. Ele é responsável para fazer, junto com mais alguns colegas, acompanhar essas passeatas pacíficas, entre aspas, sabendo que, na verdade, a alegria do palhaço quando o circo pega fogo, não é verdade? E de pacífico ali não tem ninguém. Está todo mundo torcendo para que o louco faça alguma coisa para aparecer na mídia. O jovem está na segurança do Estado, ele não pode agir conforme tem que ser, porque existe uma mídia em cima que vai colocar, vai filmar ele e vai colocar ele preso, ameaçado de perder o emprego. Se ele se omite, ele sofre também por dentro. Então, eu estou falando isso aqui, gente, não é para fazer merda com ninguém, não com nada, mas é uma atividade só Jesus para dar graça. E louvo a Deus que dentro da Polícia Militar hoje nós temos muito servo de Deus fazendo diferença, amém? Então, se alguém de repente sofreu algum contratempo, olha, sabe de uma coisa, tem um homem de Deus ali. Eu vejo para os irmãos que eu tive o privilégio
dentro da viatura da polícia militar, socorrendo uma criança que estava morta. Nós oramos ali para aquela criança. Nós chegamos no hospital com a mãe e o filho. A criança estava viva. Digo para os irmãos, eu falei assim, pastor, tinha laudo? Eu falei, tá. Então eu vi Deus fazer coisas tremendas. Há muito homem de Deus nas Forças Armadas, no magistério, dando um saláriozinho difícil, mas pagando o preço pela vida das pessoas. Amém? Então nós estamos vendo um dia de inversão de valores tremendamente. Mas quero dizer para você, em nome de Jesus, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque não é vão o seu trabalho. Amém? Nosso texto aqui, eu estava lendo essa passagem desde semana passada, e Deus começou a falar no meu coração, bravar no meu coração, sobre dois tipos de comportamentos que está no meio do povo de Deus, também daquele que, mesmo não sendo membro de uma igreja, não ainda tendo uma posição para com Cristo, mas que conhece e ouviu falar a esse Deus, a esse Jesus Cristo, e tem comportamento muitas vezes inconstante, estável, enquanto outros conseguem ter uma vida produtiva, uma vida feliz, uma vida próspera. Isso não quer dizer que é rico ou pobre, mas é próspero, feliz consigo mesmo, fazendo uma caminhada tranquila. E eu li esses dois textos aqui, esses dois textos, eles têm uma ligação muito forte. E essa ligação, eu creio, meus irmãos, que ela é vista quando você lê com o intuito de ver o que Deus quer falar comigo, ou falar com a igreja, ou com o mundo. Temos duas leituras que fizemos aqui, tremendas e profundas. No segundo texto, João capítulo 5, fala de um homem que era judeu, um homem que conhecia a lei, um homem que sabia a quem seguia, quem servia, sabe conhecer a sua origem. Era um judeu paralítico, e ele estava há 38 anos prostrado ao lado de um tanque, que cria-se que via um anjo há algum tempo e não via aquelas águas, e o primeiro que entrasse recebia uma cura. Era uma crença provável que alguém havia sido curado. E eu fico pensando, 38 anos ali, aquele homem naquela vida, uma vida, gente, de derrota, para assim se dizer, uma vida sem muita perspectiva, até mesmo que ele já estava já adaptado àquela situação. Isso, na força emocional, espiritual, eu imagino que aquilo já não cria mais nada. Fazer o quê? Há 38 anos eu estou aqui esperando, não acontece nada. E eu pensando no meu coração, mas meu Deus do céu, se eu estou daquele homem ali, com a fé que eu tenho no meu Deus, hoje pequena, mas o suficiente para ver o agir de Deus, assim como a sua fé também é pequena, mas ela é suficiente para você ver a mão de Deus agir em seu favor, amém? E eu entrei naquela água e falei assim, olha, faz duas, ou o anjo vem não das águas ser curado, então eu morro afogado. Mas eu vou mergulhar nessa água, vou ficar aqui dentro, porque eu quero a minha bênção, amém ou amém? O que é a sua bênção? Você não vai ficar aguardando um fato eventual ou que alguém possa fazer, você vai fazer tudo que é possível a você fazer. Mas você faz tudo que é possível quando você crê que pode acontecer um milagre. Aquele homem crê que ele não fez aquilo, porque talvez ele não cresce. Então, se eu fizesse, eu não ia afogar. Porque no fundo, ele esperava daquilo que ele mesmo não estava. Infelizmente, eu faço a leitura, eu não estava crendo naquilo ali. E aquele homem representa homens e mulheres no dia de hoje, que sabe que existe um Deus, que sabe que Ele é todo poderoso, que pode fazer e desfazer, porque ele ouviu alguém falar, viu o testemunho, mas ele mesmo
não tem forças para tomar decisões e atitudes que venham mover a mão de Deus. Olha bem, ele esperava que Deus movesse através do anjo as águas. Mas Deus só espera se você faz a sua parte. Você vai ter que mover a pedra, o obstáculo, tirar. É aquele homem que vai trazer lições para a minha vida. Muitas vezes eu estou esperando numa atitude passiva, diante de algo que Deus requer de mim, uma atitude, uma ação. Aí quando eu passo lá para o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, você está falando de João, cara, no tempo, quem não sabe, aproximadamente hoje 700 anos depois da leitura de Ezequiel, aconteceu o fato desse homem do tanque de Betesda. Esse homem do tanque de Betesda ali, esse paralítico, ele conhecia a palavra. Ele conhecia. Ele conhecia os profetas. E Ezequiel, olha bem, querido, vou passear um pouquinho aqui para nós entendermos. Ezequiel era um profeta que ele tinha um ministério muito específico. Ele tinha visões que eram difíceis de se interpretar e se entender. As visões de Ezequiel eram profundas demais, algo muito profundo até hoje, para fazer uma leitura dessas profecias e entendê-las, não é muito fácil. Ezequiel começa a falar das visões. A mais famosa é a visão do vale de ossos secos, que todo mundo já conhece, da mensagem de tudo quanto é tipo. Depois Ezequiel tem a visão do juízo de Deus sobre as nações, Deus cobrando tudo que haviam feito contra Israel. Ezequiel vai fazer uma leitura agora espiritual do que Deus está fazendo no mundo invisível. Ezequiel tem a visão agora da purificação do templo, da restauração do santuário, restauração do altar, restauração do templo ali onde haveria de acontecer grandes coisas. E Ezequiel está falando de restauração em diversas partes ali, ele vem restaurando. E quando se fala em restaurar, nós ficamos assim, definir não é muito fácil, mas ficou fácil quando aqui o pastor Elton, que era aqui da igreja, ele trabalhou com restauração. Ele era na construção civil, trabalhando junto com o povo para restaurar os palácios, monumentos tombados, né, históricos da prefeitura do Rio de Janeiro e até Niterói. Ele falou que tinha que ter um certo cuidado, porque havia camada de tinta ali, tinha que raspar, cuidar para não quebrar, porque eles queriam trazer à tona a beleza autêntica. Na restauração, ele quer fazer o quê? Tirar tudo. Aquilo que impede uma visão clara do valor daquela obra e trazê-la para o seu original, no seu estado original, mas renovado. Não quer na restauração que alguém faça que aquela obra mostre a sua originalidade, mas ainda cheia de mofo ou embaçado. Não, tem que vir original, mas como se tivesse sido construído naquele momento, naquele tempo. E Ezequiel falando de restauração. Deus vem reconstruindo o lugar, preparando o caminho para que venha se manifestar a sua glória. No livro de Ezequiel 43, olha bem, vocês viram quem leu no início aqui? Olha só que meio confuso. Assim, depois disso, tentei voltar a entrar no templo. E eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, por à frente do templo, olhar para o oriente, as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao lado sul do altar. Ele me levou para a porta do norte, fez dar uma volta por fora, a porta exterior que olha para o oriente, corria as águas do lado direito. Eu fui rápido, porque eu sei que ninguém vai entender isso. Eu não entendi. Esse interesse, essa localização aqui, norte, sul, oriente, meu Deus do céu, isso aí. Talvez algumas provas não consigam entender isso aí. Mas no capítulo 43 de Ezequiel faz a mesma leitura. Assim, olha, e na porta que dá para o oriente, eu vi quando a glória do Senhor entrou no templo. Aí me interessou. Me interessou quando Ezequiel fala que a glória de Deus, ela vem quando ela entra naquela mesma porta por onde saem as águas. Olha que coisa linda. Aí não importa mais o endereço, importa o que acontecia.
Primeiro agora entra. Aí vai fazer a leitura naquela mesma porta. Ele vê os rios que correm. E diz Ezequiel que veio o varão, toma pela mão. E com o cordel de medir, ele vai medindo, talvez 1000 côvados, dá 45 centímetros da côvado, dá 4 quilômetros, vamos dar um exemplo. Ele vai entrando nas águas, e as águas vai dando no seu tornozelo, que a pouco no joelho, na cintura, por fim, em cima até que por fim tem que nadar. Aquelas águas purificadoras, elas simbolizam o Espírito Santo de Deus. Ouçam bem. E aquelas águas, elas correm. E ela, onde ela vai passando, Ezequiel entra. Quando ele vai ter que mergulhar nas águas, o anjo pega de volta e leva à margem. E ao chegar à margem das águas, Ezequiel vê a abundância de flores, de plantas, de árvores que brotavam, a fertilidade do terreno. Ezequiel fica encantado com aquilo ali. Aí nós vamos Salmo primeiro, fala sobre o homem, o bem-aventurado do homem que não anda no conselho dos ímpios. E fala assim: será como árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem e dá o fruto da estação própria. Saudável, saúde, felicidade, alegria. E ninguém alegre fica passivo. Quem está alegre, ele pula, salta, canta, ele dança. Ezequiel vai fazer uma leitura agora de vida, de alegria, e essas águas iam, e elas iam dar no mar morto. O mar, nós entendemos na Bíblia, ela representa o mundo e as suas dificuldades. Olha bem, o mar morto é um mar salgado, até as pessoas não afundam lá, tá? Desde a água que não afundam, porque é extremamente densa da sua salinidade. Falei bonito. Ezequiel vê que aquele rio, ele vai entrando no mar morto e começa a tornar as águas saudáveis, curando as águas. Aquela água vai passando. E diz que há cardumes imensos de peixe, vida borbulhando por toda parte. Dentro da água, peixes e cardumes. Fora da água, há árvores frutíferas. E diz cujas folhas curam. Aí nós fazemos uma leitura de Ezequiel narrando esse fato no capítulo 47. Nós vamos ver que esse tipo de rio, ele já existia lá no Jardim do Éden, querido. Olha só. Nós vamos de restauração. Deus restaura o templo, o altar, o santuário. Agora Deus está fazendo algo pelo que o homem perdeu esse Jardim do Éden pelo pecado. Não existe mais. Mas Ezequiel está vendo que o próprio Deus agora, ele entra com a sua glória e agora envia esse rio de águas cristalinas, águas saudáveis, águas que curam, que limpam, que dão vida. Mas há um convite que faz Ezequiel entrar nessas águas. Agora eu vou fazer trazer para os dias de hoje. Imagine você numa manhã linda de verão, com sol lindo, maravilhoso, você olhando talvez no seu quintal aquela piscinazinha de 200 litros, tu sendo lembrando isso para aqui. Vou molhar, que eu vou ficar, só vou molhar, que não vai me dar prazer, nada, até se escolar, ela funda, a água vai embora. Passou um pouquinho, aquela água já está quente. Imagina alguém botar na cadeira, sentar e ficar olhando, oh, que linda água. Não haverá sentido você olhar para aquela coisa limitada. Mas aí, alguém fala, pastor, que é meu amigo, vamos hoje para a Rainha do Cabo, pastor. Máximo chamando, eu vou. Vamos lá. Chegar para amanhecer na praia, olhar o quê? O mesmo sol que eu vi, mas agora não é mais uma piscininha, querido. Não é mais um tanque. É o mar azul. As ondas batendo, trazendo frescor. Aquele cheirinho da maresia, que coisa gostosa. Tu vai sentir, tu fica alegre.
Ah, Deus, tomara que esse dia não acabe. Amém? Vem a criancinha correndo, pede um picolé, você toma um picolé. Maravilha, um camarãozinho frito na praia, que coisa gostosa. Aí tu fala assim, olha, vamos almoçar naquele quiosque. Vamos lá comer aquela corvina com molho de camarão. Ou uma muqueca. O que é isso? Vida. Você está alegre, tu está feliz, alimentado, em condições de ser. Obrigado, Pai, pelas águas. Obrigado por esse mar, Senhor Deus. Aqui todo prospera. Eu tive uma experiência maravilhosa. Essa experiência nunca mais se repetiu. Eu, meu filho e minha filha, fomos para do carro uma vez. Comprei um carro para mim, só misericórdia. Fomos para lá, gente. Chegamos lá, cheio de algas. Cheio de algas na praia. Ah, meu Deus. Eu vim de Itabuna aí para a roda do carro. Chega aqui e acontece aqui tudo verde. Meu Deus do céu, nossa, que triste. Aí eu olhei de longe assim, eu vi. Disse, não dá praia mais. Da metade de raiva do cabo ali, portal. Do portal eu olhei assim, na praia, vindo azulado, fica bonitinho assim. Aí eu vi um rastro de carro, vou nesse rastro aqui, vou ver o que vai dar. Quando eu chego, não tinha ninguém, só eu, minha esposa, minha filha. Olhei o mar, os peixes andando. Falei, Jesus, vou pegar com a mão. A alegria começou a brotar, o sol estava lindo, maravilhoso. Eu falei, só falta uma aguinha de coco para fechar. Olhei assim, um quiosque velho, eu vou ali ver se alguém vê alguma coisa aqui, eu sabe informar. Quando eu chego, querido, eu encontrei um homem que foi meu inquilino aqui na minha casa. Resumindo, fez um peixe grandão, que tinha sido, alguém meteu arpão naquele peixe, o peixe escapou, mas veio morrer na praia, belo peixão, o tal do peruá, deste tamanho. Olha, esse peixe que encalhou hoje aqui na praia. Vocês gostam, meu filho? Eu só como peixe. Preparou aquele peixe. O sol lindo, o mar azul, água cristalina, coisa linda demais. O peixe pronto. O moço tinha uma rede na varanda perto da praia. Eu falei, Senhor, é tudo que eu queria. Obrigado, papai. Eu estou falando para os irmãos, porque às vezes nós queremos espiritualizar demais, deixando de ver as coisas boas. Deus fez o mar, fez as águas, e as águas são tremendas, maravilhosas, e ela nos atrai. Você ir numa cachoeira, ver água correndo, você precisa entrar, mas você olha a água correndo, você vai ser obrigado, Pai. É bom estar, Senhor Deus, aqui, coisa gostosa. Você, né? Quem sente assim na beira das águas? Ezequiel está olhando aquele rio, querido. Águas vêm voltar do Senhor, água cheia do Espírito Santo, vem ela descendo. Ezequiel entra, que a boca da água está olhando, mas ele viu o pezinho dele, ele está feliz, ele está glorificando a Deus, ele tem atividade, ele sabe que aquelas águas trazem cura, traz saúde, traz alegria, felicidade. E Deus faz com você essa noite, querido. Assim é a minha presença. Na presença do Senhor não tem piscina, mas tem um rio que corre. Aleluia. Águas saudáveis para você. Jesus fala assim, olha Jesus fala, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Como está por dentro de você que só você conhece? O valor que ministraram aqui, o louvor aqui, começou a ministrar aqui, de pessoas já chorando, se quebrantando, porque Deus está mexendo no interior, dizendo, olha, o seu interior está sofrendo, está angustiado, está amargo. Mas Deus fala assim, se tu crer em mim, rios de água viva fluirão no teu interior. A vida de você, fala para os outros assim, a vida dentro de você fala. Aleluia. Passa, querido, o Senhor vai começar a fluir nessa noite. O Senhor está te convidando, olha, querido, olha, está te convidando a nessa noite, você não mais no tanque de Betesda. Você não vai ficar aqui olhando essas águas paradas que não se movem. Aquele homem está ali, querido, todo paralítico, atrofiado, fedendo naquelas águas, mas ele não se move e nem água move.
conduziu Ezequiel para dentro do rio das águas purificadoras. Aquele varão que segura a mão de Ezequiel, querido, é Jesus que leva Ezequiel para ver a grandeza. É o mesmo Jesus passa agora naquele tanque, nas águas paradas, sem vida, que alguém há 38 anos estava ali. Eu quero dizer para você, quanto tempo você está muitas vezes prostrado, olhando a vida passando e não consegue ver nada acontecer? Quanto tempo pessoas carregam os seus traumas, os seus dramas e não vê nada acontecer de bom? Sabe que ele estava assim? Esmola demais, o cego desconfia. Que eu desconfio. Ele está não crê em mais nada. E se alguém abençoar, vai dizer, tá bom, quer alguma coisa. Eu assim, no mínimo que é um órgão meu. No mínimo que é um rim, que é um fio, era tudo ruim. Quero dizer para você nessa noite, querido. É por isso que é difícil você fazer um apelo, alguém aceitar Jesus. Porque você vai estar bom demais. É bom demais. Aceitar Jesus, pelo que nós estamos falando, é bom demais. Tem alguma coisa. Ele não quer meu dinheiro. Ele quer um dízimozinho, uma oferta. Ele é muito bonzinho. Ele Jesus não é assim, não. Quer dizer para você uma coisa, eu falo muito aqui hoje. Jesus te ama. Ele te amou. Ele quer te dar o melhor. Aquele que crê em mim, comerás o melhor dessa terra. Aleluia! O que você comeu? Naquele dia lá na praia, o peixe top de linha, peixe de qualidade, foi feito para uma cozinheira profissional. O peixe maravilhoso, o pirão delicioso. Olha bem, Deus falou assim: Josué, filho, por que Deus me amou desse jeito? Não sei, até porque eu vou perguntar assim, por que Deus me amou desse jeito? Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra ti pequei e minha vida eu destruí com errei. Porque me queres tanto assim, filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque eu te amo. Ele te amou de uma forma maravilhosa. E Senhor, por quê? Perguntamos, alguma coisa Ele quer de mim. Ele quer assim de você. Ele quer a sua vida. Ele quer te abençoar, Ele quer te encher desse rio, fazer fluir em você. Ele quer que você mergulhe nesse rio. Ele não quer que você fique esperando do lado do tanque de Betesda, que representava lá a lei e as suas ordenanças, mas Ele te chama para dar um passeio no rio da graça. Aquele rio vivo que vai te encher nessa noite, que vai curar suas feridas. Olha, Ele está nessa noite, esse rio está passando aqui. Eu falei assim, existe um rio. Existe um rio que flui do trono de Deus, e esse rio, ele quer trazer refrigério para a sua alma, quer trazer descanso para você nesse filho. Entra no rio, entra e começa a nadar nessa noite, mergulha nesse espírito. Isso não é difícil não, mas é necessário que você não fique acomodado do lado do tanque de Betesda, que aquelas águas estão paradas, aquelas águas não trazem saúde. Mas que possa ter coragem de se levantar,
Diz: Senhor, eu vou entrar nesse rio hoje pela fé. Eu quero entrar, Senhor, nesse rio. Tu me falou um pouquinho, vem cá, existe um rio, Senhor. O Bialine, olha, nessa noite, querido, eu quero louvar junto contigo. Essa canção, pode louvar. Eu gostaria nessa noite que você possa estar vivenciando esse rio, essas águas que correm do trono de Deus, que vai sarar essa terra. Essas águas vão sarar relacionamentos, vai curar feridas. Raiz da amargura nessa noite, ela vai ser lavada, vai sair. Se você crê nisso, você existe um rio, Senhor. Oh, aleluia. Fecha o olho nesse momento. Nessa fala, Senhor, eu vim aqui nessa noite, Pai, porque eu preciso de refrigério para a minha alma, Pai. Eu prefiro, Senhor, ser tratado. Eu preciso, ó Deus, entrar por essas águas. Senhor, Deus está nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele é a água viva que se sacia. Oh, Senhor Deus. Creia nessa noite, o Senhor está passando por esse lugar. Essas águas estão correndo nessa noite, nesse lugar. Escura, essas águas, Pai. Essas águas, Senhor Deus, vão me curar, Senhor Deus, vão tirar as angústias e preocupações. Terei uma semana, Pai querido, uma semana maravilhosa. Que nessa noite, Senhor Deus, tu temos visitado, Senhor. É a tua fala. A quem tem sede, venha e beba da água da vida. Vai
recebe uma revelação. Ele, no capítulo final de Apocalipse, capítulo 22, se não me engano, ele vê normalmente assim: eis que viu a cidade santa. E no meio da cidade santa ele vê um rio que passa. Tem uns rios ali. Ele fala que existe a árvore da vida estava ali, e cujas folhas é para a cura das nações. Ali está o João com a visão completa, a visão revelada que existiu em Gênesis. É revelado por visão a Ezequiel, e João agora contempla com seus olhos, dizendo que só vai entrar dentro do lavado e revido pelo sangue do Cordeiro. Existe a cena e fala assim: olha, não turbeis o coração, mas eu vou preparar o lugar. Não se preocupe, eu vou preparar o lugar que onde eu estiver, esteja em vocês também. E esse lugar que Jesus preparou para você, ele tem um rio que passa, e tem as águas que curam. E nessa noite, esse rio está passando neste lugar. Se você abrir seu coração, você pode sentir nessa noite o fluir desse rio em sua vida. Ai, xaramanamás. Eu sorri nessa hora, eu sorri para falar: Senhor, eu quero ser Deus preparado, eu quero entrar nesse rio, Pai. Eu quero entrar nessas águas, Senhor. Eu quero, Senhor, a tua presença. Eu quero que essas árvores curem a minha vida. Aleluia! Aleluia! Ó igreja, sou Deus nesse lugar. Isso que eu te convido a navegar nessas águas, mergulhe nessas águas, pois eu preparei esse lugar para ti. Estou curando pessoas.
Aleluia, Jesus. Eu quero encerrar essa noite te convidar você nessa noite. Você que tem essa palavra e precisa que Deus corra esse rio no seu interior. Eu quero te convidar aqui na frente. Queremos orar por você nesse momento. Se você precisa de sentir essa unção sobre a sua vida, vem correndo aqui na frente. Vamos celebrar. Meu Deus, o céu de Deus aqui, querido. Pode vir, igreja, vem correndo na frente aqui. Meu Deus, há um céu profundo aqui nessa noite. Há um Deus que cura, que visita. Há um Deus que restaura nessa noite. Ele levanta o caído. Ele renova, ele restaura. Diabo de agoniza, diabo da pressão também de Deus. Meu Deus, vamos ser tremendo Deus, igreja. Sinta essa presença maravilhosa. Sinta esse Espírito que flui nesse lugar. Sinta essa unção que vai despedaçando nessa noite. A unção do Senhor na sua vida. Pessoalmente vai trabalhar. Mas Jesus me ama, Pai. Então manda minha história nessa noite. Se tu me amas, Senhor, eu quero ver os teus sinais em minha vida. Meu Deus. Abra sua boca para Deus agora. Mas meu Deus, eu preciso. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Jesus está comendo, Pai. Vai receber a igreja. Vai receber os séculos aí. Vai receber nessa noite o que você vai fazer na sua vida. Ele está tocando pessoas aí atrás, olha. Abre seu coração, você aí atrás. Diga assim, eu falo contigo, mulher. Hoje é a noite da sua vitória. Estou te enchendo. Eu vou resguardar do meu Espírito sobre a sua vida. Está fluindo o rio que corre nesse lugar. Existe a paz do Senhor nesse lugar. A unção de Deus que está despedaçando o jugo. É o Senhor que cura. Ele restaura a sua vida, Ele toca a sua mente e faz um vaso novo. Ele está fazendo o vaso novo, é o Senhor que está curando. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus está tremendo, Pai. Vai receber a igreja. Põe a mão sobre o seu coração assim. Declara, Senhor, eu sei que tu me ama, Pai. Por isso eu sou vivo, Senhor. Por isso aquele vale da morte não me deteve. Porque o Senhor me resgatou da sombra da morte. E eu estou de pé para glorificar o teu nome. Há pessoas que estão aqui nessa noite, segundo o Senhor, que passou pelo vale da sombra da morte, mas Ele te trouxe de volta para a glória do nome dEle. Então você glorifica o Senhor. Olha como eu tenho te livrado. Nessa caminhada eu sou teu Deus. Olha esse acidente que eu te livrei. Olha filha minha. Meu Deus. Inspirado de amor. Meu Deus. Estou disposto a morrer.
isso sou eu. Está aí, sabe que eu sou isso sou eu.